aí o teu lar, tá bom, querido? Gente, vamos dar sequência naquilo que a gente vem conversando? O propósito da cruz de Cristo. Só para a gente poder entender que, para a gente poder não ficar preso somente a uma realidade natural, daquilo que está se aproximando a Páscoa, né? Daqui a 15 dias? Ou uma semana? Não, uma semana. É domingo que vem, gente. Maravilha. Então, para a gente não ficar preso ou desconhecido, gente, se tem uma coisa que nós precisamos saber, é esse significado e é esse simbolismo, né, para a gente poder se apropriar de tudo aquilo que é nosso direito, como herança de uma obra que foi feita. Ó, tudo aquilo que é nosso direito, como herança de uma obra que foi feita. Direito de herança. Você é filho ou não é? Então ninguém pode tirar a tua herança. Mas tem uma coisa que pode tirar a tua herança: a tua ignorância. Porque se você não sabe que tem herança, você nunca vai tomar posse da herança. Então, essa série de mensagens é para isso. Você precisa entender qual é o propósito de Jesus morrer na cruz. Por que que ele morreu? Por que que ele precisava morrer? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você precisa entender isso. Então a gente vem conversando já 2 domingos, hoje é o 3º, semana que vem eu vou finalizar, né, com a ressurreição e tudo mais, mas a gente precisa entender isso de maneira bem clara. A cruz de Cristo, queridos, a morte de cruz, a morte de Cristo como Filho de Deus, traz para nós uma realidade que vai muito além daquela imagem que eu botei aqui no primeiro dia, dele crucificado, sofrendo. Só para você entender, o que mudou, isso aqui você tem que entender, o que mudou a tua vida e a minha vida na verdade, não foi o fato dele ter tomado uma surra. Ele poderia ter tomado uma surra, daquele mesmo jeito, e até pior, mas se ele não ressuscita dos mortos espirituais, não ia adiantar nada. Só para você entender que o que mudou não foi bem a surra que ele tomou, mas foi o fato dele ter tomado sobre si a minha natureza pecadora e a tua, e ter levado ela para onde ela tem que ir, mesmo que o destino da natureza pecadora é o Hades. Então eu e você precisamos entender isso de maneira muito clara. Não podemos ficar presos. Jesus, daqui a pouco vai começar o filme da Paixão de Cristo, pode assistir, faz uma pipoca, não tem problema nenhum. Pode chorar também, pega o lencinho, mas só estou falando, você não pode ficar preso somente a isso, senão fica uma compreensão muito limitada. Aí você já vai cair na ignorância, você vai ignorar fatos que são muito importantes, que você não pode ignorar, que vão fazer diferença no teu dia a dia, no teu posicionamento de vida, no teu posicionamento de fé, em tudo aquilo que eu e você enfrentamos como desafios, já vencidos por uma obra que foi feita. Mas eu preciso ter conhecimento para me posicionar de maneira correta, gente. E a falta de entendimento tem destruído o povo de Deus, como Oséias declarou, e até hoje acontece muito. Grande parte da própria igreja do Senhor, que é o maior alvo dessa obra, não conhece os benefícios dessa obra. Então a gente precisa conversar. Então é isso que a gente vai fazer. E não conhece o principal motivo. Estava até conversando com o pastor Hélio ontem. O principal motivo da igreja desconhecer é a falta de ensino, culpa da liderança. Mas aqui nessa igreja você não vai sofrer de falta de ensino. Não porque eu sou bom, mas porque essa igreja aqui é uma igreja do ensino. Todos aqui que ensinam. Isso não está comigo somente. Primeiro é começar pelo nosso pastor, o pastor Hélio, que é do ensino. Então, uma igreja, a Academia da Fé, não sofrerá por falta de ensino, a não ser que você não pegue. Então, vai muito além. É claro que aquela imagem chama a nossa atenção, mas não pode parar por aí. Aquilo que Jesus fez por nós ao dar a sua vida em favor de toda a humanidade, ninguém mais poderia fazer. A gente precisa entender coisas, tá? Então João, ele deu essa declaração e tem sido a nossa base. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, olha a revelação que ele teve. Ele botou, presta atenção, ele estava no Jordão batizando, Jesus vem se aproximando, então ele bota os olhos em Jesus e ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Isso não é uma declaração natural. Assim como Pedro também, quando abriu a boca para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, também não era natural. João, para dar essa declaração, foi revelação que ele recebeu, assim como Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue, mas meu Pai te revelou. Assim como o Pai revelou para Pedro, revelou também para João. Isso aqui não é uma declaração natural, gente. Isso aqui é uma declaração de revelação que João recebeu. Então, ele está fazendo uma referência, ele está fazendo um link muito importante daquilo que nós já conversamos, né? Como está lá em Coríntios também o apóstolo Paulo chamando Jesus do Cordeiro Pascal. Porque João está dando uma declaração, por que cordeiro? Que palavra é essa? Então essa palavra tem tudo a ver com aquilo que aconteceu no Êxodo 12, da saída do povo do Egito, e na morte do cordeiro, para proteger as famílias do povo de Deus, do anjo da morte que ia passar pelo Egito, matando todo primogênito. Mas a aliança que foi feita com o povo de Deus foi, olha, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar um por família, vocês vão matar, vão passar o sangue no umbral da porta, e o anjo da morte, quando passar na casa de vocês, não entra. E não poderia, gente, olha só, como significado simbólico e profético, o povo não poderia ser liberto, por exemplo, na praga das rãs. Não poderia ser liberto na praga, por exemplo, que a água se tornou sangue. Não poderia ser liberto na praga das moscas, dos piolhos, dos gafanhotos. Não poderia. Teria que, simbolicamente, apontando para uma libertação que Jesus viria trazer para toda a humanidade. O povo de Deus, então, é liberto na praga dos primogênitos e é salvo, o povo de Deus é salvo e liberto da morte com a morte de um cordeiro. E João, quando olha para Jesus, ele faz esse link, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, assim como o sangue do Cordeiro de Êxodo 12 protegeu o povo de Deus da morte, assim também o sangue de Jesus liberta a humanidade da morte espiritual. Esse é o link, esse é o propósito da cruz. Jesus veio salvar sim, veio libertar sim, mas mediante uma mudança de natureza. Natureza de pecado é morte espiritual. Jesus veio trazer vida, veio libertar a gente da morte espiritual. Uma vez que eu creio em Jesus, eu recebo Ele como meu Salvador, o Espírito Santo vem habitar em mim, e o meu espírito que estava morto agora está vivo. É por isso que você não percebeu não, que depois que você entregou sua vida a Jesus, você começou a entender coisas? Percebeu não? Pastor, antigamente eu até vinha negócio, mas hoje parece que o negócio é mais aberto. É claro, teu entendimento espiritual foi aberto. Porque agora você está vivo espiritualmente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, gente, a gente já conversou sobre isso tudo. Jesus veio libertar o mundo da natureza pecadora. Ou seja, morte espiritual. Exatamente na comemoração. Gente, isso aqui é tão sério. Nada é do nada. A Páscoa, gente, é uma festa judaica. Foi instituída pelo próprio Deus para o seu povo. Ela se torna uma festa cristã porque Jesus morre exatamente na comemoração da Páscoa. Não é do nada, gente. Não é o acaso. Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, existiam 3 grandes festas, onde o povo de Deus tinha sempre que se reunir. Sempre que se reunir. Era a Páscoa, um Pentecoste e a festa das colheitas, do tabernáculo. No final da colheita, tabernáculo. Muitas festas judaicas existem, mas essas 3, o povo saía de tudo que é lugar do mundo para se reunir em Jerusalém, para comemorar a festa. Quem está entendendo? Então, 3 festas principais judaicas, 3 pessoas da Trindade. Jesus morre aonde? Na Páscoa, uma festa. O Espírito Santo vem aonde? Outra festa.
Está faltando só uma. Está faltando só uma. E o nome dessa uma, Festa dos Tabernáculos. A palavra tabernáculo significa reunião de Deus com os homens. De qual ano, pastor, para eu já ficar preparado? Aí, o ano ninguém sabe, mas que isso tem um simbolismo, um significado muito forte, tem. Porque Deus, gente, só para você entender, tá? Jesus não virá para nós em si. Ele vem para o seu povo, Israel, que ele escolheu. Então, quando toda essa movimentação que está acontecendo, desse ódio que está se tornando em forma de Israel, em torno de Israel, de nações se juntarem para atacar e para querer dizimar Israel, é só você acompanhar geopoliticamente o que está acontecendo no mundo. Tudo isso está acontecendo, então está tudo escrito, que as nações vão se rebelar contra Israel e vão atacar Israel a uma, e no momento que Israel estiver no seu maior perigo, então o Cordeiro vai se manifestar no Monte das Oliveiras, e a Bíblia diz que ele vai exterminar os inimigos do seu povo com o sopro da sua boca. E aí ele vai no Monte das Oliveiras, aí ele vai mostrar para o seu próprio povo que ele é o Cordeiro, e aí o povo judeu vai entender, cara, nós matamos o Messias. Mas é o povo escolhido. A gente entrou nessa porque eles rejeitaram, mas Jesus não vem em si para nós, vem para o seu povo. Nós entramos nessa. Nós entramos nessa. Só para você entender que tem que olhar para Israel. Jesus falou, vocês adoram o que não sabem, cara, a salvação vem dos judeus. Olhai para a figueira. Olha para Israel. Israel é o termômetro. Israel é o termômetro da volta de Jesus. É Israel, tem que olhar para o que está acontecendo lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza, toda aquela situação, tem que olhar para lá. Então, Jesus, ele veio exatamente na comemoração da Páscoa libertar o seu povo, como está escrito também em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo. Permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, porque a escravidão estava associada a uma dívida, gente, que o homem contraiu. E Deus, ele é um Deus que atua dentro da legalidade. Se foi um homem que contraiu, porque olha só, gente, uma vez, presta atenção, uma vez que Deus entregou o domínio sobre a terra na mão de Adão, ele deu legalidade a Adão para governar a terra. Adão entregou isso na mão do diabo. Deus não podia pegar de volta da mão do diabo, porque ele deu para Adão. Então, se foi Adão que deu para o diabo, o homem tinha que ser um homem para tomar de volta. Porque Deus é um Deus de legalidade. E foi isso mesmo que aconteceu aqui, ó. Visto, pois, que os filhos, somos nós, têm participação comum de carne e sangue, ou seja, homem, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Se não fosse Jesus, a gente ia ser escravo a vida inteira. Você está entendendo? Então, beleza. Só, gente, que esse propósito, ele está muito encoberto. Eu acho que eu comecei a falar aqui para vocês. Na semana passada, eu terminei com esse texto de Mateus. Porque estava muito encoberto para os próprios discípulos, queridos, que estavam andando com Jesus já há algum tempo, mas ainda estava muito encoberto para eles o verdadeiro propósito, o significado da cruz. Porque depois de algum tempo andando com eles, Jesus chega para eles para bater um papo e começa a conversar assim, ó. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes
e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus chamou eles para contar o que ia acontecer. Já tinha uma jornada, gente, eu estou falando do capítulo 16 de Mateus, já tinha uma jornada de caminhada com eles. Jesus entendeu que era o momento de revelar o plano. Jesus entendeu. Vale lembrar que eles já tinham sofrido muito em Jerusalém, então tudo que eles não queriam era que Jesus voltasse para Jerusalém, porque a galera estava querendo prender Jesus. E Jesus fala, não, eu vou voltar, porque tem que se cumprir, eu vou ser preso, eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Tanto é que lá em Lucas, eu não botei aqui, mas tem um texto que diz que Jesus, depois de ressurreto, se apresenta para eles e eles se assustam. Aí ele fala assim para eles, olha, eu não falei para vocês que tinha que se cumprir tudo que estava escrito nos profetas, no Salmo, não falei para vocês que eu ia ressuscitar? Tipo assim, ele está falando, mas eles não levaram. Só para vocês entenderem que eles não estavam, ó meu trocadilho, só para vocês entenderem que eles não estavam entendendo, eu vou mostrar para vocês o que Pedro faz. Quando Jesus fala um negócio desse, Pedro, eu gosto de Pedro, não gosto que ninguém fale mal de Pedro, porque ele dava umas fora, mas ele estava sempre se apresentando. Quando foi para sair do barco, ele, manda eu ir aí. Depois afundou, mas saiu do barco. Ele estava sempre falando, eu sou Pedro, eu me apresento, mesmo que eu erre, depois te corrige, você aprende, é ou não é? Ah, Pedro negou Jesus, já pensou tu no lugar dele? Não, para pensar. Estão levando o Ronald preso, todo arrebentado, todo escoteado, aí vira para o Giovanni, você também estava com ele? Não estava com ele. Pô, quem é que vai falar? Eu estava sim, pode... Irmão, é muito mole falar sentado na cadeira com o ventilador batendo, ar-condicionado, daqui a pouco tu vai almoçar. Mole, Pedro negou Jesus. Aí você no lugar dele, faria o quê? A gente nega por coisas menores. A mensagem não é essa. Então, beleza. Então, olha só o que Pedro vai falar para Jesus. E Pedrão, valeu Pedro, chamou ele a parte. Jesus, história. Ô Jesus, vem cá, para de falar esse negócio aí, vem cá, vamos. Chamou a parte. E começou o quê? Que história é essa que vai morrer? Não tem esse negócio não. E tal. Gente, e quando ele falou assim, tu não vai morrer porque eu vou te defender, ele não estava falando mentira não. Porque eu quero ver quem é o covarde, que chamam Pedro de covarde, né? Porque ele negou Jesus. Mas eu quero ver quem é o covarde que, vendo uma centúria de soldado romano para vir prender Jesus, vai pegar a espada e arrancar a orelha de um. Pedro não era covarde, não. Ele estava disposto, ele só não tinha entendido. Porque ele achou que ele tinha que lutar para defender Jesus, para não ir, olha aqui para mim, não se distrai. Ele achou que ele tinha que lutar para defender Jesus, para não ir para a cruz. Aí quando ele viu que Jesus ia para lá mesmo, porque era o plano, aí ele ficou meio assim. Foi isso que aconteceu. Não é que ele era covarde. Tanto é que depois ele morre crucificado de cabeça para baixo. Porque foram para crucificar ele na cruz também, depois que Jesus morreu, e ele se tornou um grande líder da igreja e conduziu e tal, porque o evangelho continuou sendo perseguido. Então pegaram o líder Pedro, vamos crucificar ele igual o mestre dele. Ele pegou e falou assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. O covarde. Então chegou, olha só, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Gente, essa história que eu contei da morte de Pedro não está na Bíblia não, tá? Mas está nos historiadores judeus. Se você for ler a história da igreja, você vai encontrar muita coisa que a Bíblia não registra. A história da igreja. Tá? Então beleza, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Aí olha o que Jesus fala para Pedro. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, diz, arreda Satanás. Porque ele está só dizendo, Pedro, isso que você acabou de declarar, é um Satanás que está fazendo você falar isso aí, cara. Porque se tinha alguém que não queria que Jesus cumprisse o propósito, era Satanás.
você é uma pedra de tropeço, não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Então, gente, só para vocês entenderem, essa passagem aqui mostra a ignorância dos apóstolos em relação a como Jesus iria nos resgatar pelo sacrifício da cruz. Eles não sabiam. Senão eles não queriam Jesus, impedir Jesus de ir para a cruz. Muita ignorância espiritual. Mas não só os discípulos, mas todos os homens desconheciam o plano da salvação naquele momento. A gente lê a história hoje, gente, com conhecimento, mas eles não tinham. Quem está entendendo? Agora, o pior não é eles não terem conhecimento, o pior é hoje em dia. A Escritura, o cânon sagrado foi fechado, e grande parte da igreja ainda ignora o verdadeiro propósito da cruz de Cristo. Muitas coisas encobertas para a própria igreja do Senhor. E por causa dessa ignorância, a igreja do Senhor, grande parte dela, vive uma vida abaixo da vida que Deus tem para ela. Por causa de ignorância, por conta da ignorância a respeito de alguns fatos tão importantes. E eu vou começar a conversar com vocês sobre esses fatos hoje. Vou começar hoje, mas eu vou fechar mesmo no domingo que vem. Eu vou encerrar essa mensagem. Então, a gente vai poder falar pelo menos 5 fatos que estavam encobertos para os discípulos e infelizmente ainda está encoberto para grande parte da igreja de Cristo hoje em dia. Sobre o propósito, o verdadeiro propósito da cruz. Vamos falar sobre 5. Eu pretendo falar sobre 2 hoje e 3 na semana que vem para fechar. 5 fatos que estavam encobertos, os discípulos não conseguiam enxergar, né, naquela obra, naquilo que Jesus veio realizar, e que infelizmente grande parte da igreja hoje também ainda não enxerga. Vocês estão comigo? Vamos para o primeiro então? Primeiro fato que estava muito encoberto para os discípulos e está encoberto infelizmente para grande parte da igreja do Senhor hoje em dia. A cruz era o grande plano de amor de Deus para resgatar o homem. E é isso que você precisa entender. Existem muitas pessoas que escolhem muitos cenários românticos para fazer declarações de amor. Às vezes é o melhor restaurante, é uma viagem, é não sei aonde. Aí cria aquele climinha, cheio de coraçãozinho vermelho, cheio de bombom, chocolate, um jantar especial. Não, tira um anel do bolso, eu te amo, quer casar comigo? Qual a prova de amor que você vai me dar? Eu quero dizer para você que o cenário que Deus escolheu para provar à humanidade o seu amor por ela, foi a cruz. Não é um cenário nada romântico, mas para provar que me ama e te ama, Ele matou o próprio Filho no nosso lugar. E é isso que eu e você precisamos entender. Eu não posso olhar para a cruz e não entender que Deus me ama. Qual é a diferença, pastor, que isso vai fazer no meu dia a dia total? Se você tem a revelação que Deus ama você, que você é amado por alguém, que é o Todo-Poderoso do universo, que foi capaz de entregar um filho no seu lugar, você não se torna dependente do amor de mais ninguém. E infelizmente, eu vejo muitas pessoas mendigando amor e atenção de outros e ignorando um Deus que te ama tanto a ponto de matar um filho por você. Você não foi feito para mendigar amor e atenção. Você foi feito para ser amado e você é amado por Deus. Isso precisa explodir no teu coração. A revelação da cruz como grande plano de amor de Deus vai acabar com todas as suas carências.
a revelação do plano de Deus, do amor de Deus pela tua vida na cruz, vai acabar com toda a sua dependência emocional de outros. Porque Ele fez você com o objetivo de te amar. Ele fez você é muito amado. E mesmo o homem se perdendo e vendendo a sua filiação para o diabo, por obedecer a uma sugestão de Satanás no Éden, Deus bolou um plano para resgatar o homem por amor. Ele ama tanto que ele precisava consertar a besteira que o homem fez. E ele anuncia isso logo no Éden mesmo. Logo lá no capítulo 3, no Gênesis, quando acontece tudo aquilo, ele vem dar uma sentença para o homem, dá uma sentença para a mulher, e para a serpente ele diz assim: olha, da semente da mulher vai nascer um, que você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Ali Deus já estava providenciando o escape e o resgate. Gente, um dos maiores problemas da humanidade hoje é a carência. As pessoas estão carentes. As pessoas estão tão carentes que estão aceitando qualquer coisa, ser tratado de qualquer maneira. Você não foi feito para ser tratado de qualquer maneira. Você é filho de Deus. Ele fez você com o objetivo de amar você. Se eu não tenho essa revelação, eu fico na dependência. E são vários textos que mostram que a cruz é a maior prova de amor que já existiu. João, ele chega a escrever assim no seu evangelho, acho que, se eu não me engano, lá no capítulo 15 ou 17, mas eu acho que é no 15. E ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida em favor dos seus amigos. Será que você conhece alguém que é capaz de morrer por você? Eu quero te dizer, tem um que já morreu. Tem um que já morreu. E o texto bíblico prova isso de maneira muito clara. Vamos começar por esse aqui, que é o mais tranquilo. João 3,16. Tá bom. João 3,16. Porque Deus, percebe, gente, Deus não amará. Deus não amará. Deus amou. E Ele amou tanto que ficou só na palavra. Preste atenção, gente. Amor não é palavra, amor é manifestação. Amor é atitude. Não adianta ficar falando que me ama quando eu olho para o comportamento. Amor é atitude. Então ele não ficou só na palavra, eu te amo, não. Deus amou tanto, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto que deu o Filho dele para que você não perecesse eternamente no inferno, mas para que você tivesse a vida eterna e passasse a eternidade com Ele. Essa é a prova do amor de Deus, gente. Deixa eu ver se é agora. 1 João 4, 9 e 10, é isso, ó. Nisto, sim, ó, o que eu falei? Amor é manifestação. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Como? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E olha no verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e não ficou só nisso, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação, uma oferta que torna propício. Propiciação, essa palavra é uma oferta para tornar propício. Eu, com o meu pecado, não era propício a Deus, mas Jesus morreu como uma oferta para te tornar propício a Deus. Isso é propiciação.
Ele enviou seu Filho ao mundo como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. E a gente está buscando amor em conto de fada, em historinha bonita, na novela. Não, gente. Você quer saber o que é amor de verdade? Olha para a cruz. Amor é sacrifício. Amor é estar disposto a se sacrificar pelo outro. Amor é isso. Mais um verso. Esse aqui é o clássico. Romanos 5,8. Mas Deus prova. Pronto. Pastor, nunca ninguém fez uma prova de amor por mim. Nunca ninguém fez uma prova de amor por mim, é mesmo? A Bíblia está dizendo que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Olha a prova de amor aí. Essa é a prova de amor que eu e você precisamos. Mas isso não é numa mensagem como essa que você vai pegar. Você tem que meditar nisso diariamente. Você tem que lembrar que Deus ama você. E quem ama cuida, Ele cuida de você, Ele se manifesta na tua vida, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te provê. Todas as áreas. Gente, a revelação do amor de Deus no nosso coração dá para a gente muita segurança para viver. Se eu sei que Deus me ama, eu estou tranquilo, Ele está cuidando de mim. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou está complicado? Aí eu botei essa frase aqui só para a gente passar para o próximo e eu já vou encerrar, porque eu quero falar os 3 na semana que vem, os outros 3. Se nós não temos a certeza de que Deus nos ama através da cruz, vamos buscar essa certeza nas situações do dia a dia. Aí sabe o que vai acontecer? Para cada coisa que acontece contigo, Deus não me ama. Aí hoje você acordou bem, está feliz, deu tudo certo. Deus me ama. Aí amanhã você está down, deu um negócio errado no teu trabalho, foi mandado embora. Deus não me ama. Aí no outro dia você é contratado com salário maior. Ai, Deus me ama. Não, o amor de Deus por você não está baseado nas circunstâncias da vida. O amor de Deus por você está provado no fato de Cristo ter morrido no seu lugar na cruz. Não é o que você sente. Se você está querendo sentir o amor de Deus, você está com um problema. Porque vai ter dia que você vai sentir, é verdade. Mas vai ter dia de crise, dia de dificuldade, que você vai sentir tudo, menos que Deus te ama. Então não é o que você sente, é o que você sabe. Eu sei que Deus me ama, porque o Jesus morreu na cruz por mim. Independente do que eu esteja sentindo, independente do momento que eu esteja atravessando, independente da dificuldade que eu esteja vivendo, eu sei que Deus me ama. A gente vai poder dizer como Jó disse, gente: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Olha o que ele estava vivendo. Não pode ser uma fé sentimental, baseada, se a tua fé é baseada no teu sentimento, vai ter a tua fé uma montanha russa, porque as nossas emoções são uma montanha russa. Tem dia que a gente dá bom dia até para a grade do prédio, dá bom dia até para cachorro. Acorda feliz, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia lua, bom dia dia, bom dia sol, bom dia árvore, bom dia, ai que dia lindo. E tem dia que você não quer dar bom dia nem para o marido, está do lado, já levanta da... Olha, porque é assim, nossos sentimentos são assim. Então Deus te ama quando você está alegrinho, Deus te ama quando você está mal, Deus ama você, querido. Essa certeza tem que estar baseada na cruz, não pode estar baseada no que você está enfrentando. Não pode, não pode, não pode, não pode.
certeza, eu grifei lá, certeza. Certeza é fé. Não pode. A certeza de que Deus nos ama vem através do que Ele fez por nós na cruz. Cara, Jesus morreu por mim, Deus me ama. E ponto final. Amém, queridos? Então isso é a primeira coisa que estava encoberta para os discípulos. E está encoberta para grande parte da igreja também. As pessoas ficam aí servindo a um Deus que não ama ninguém, que castiga, que só quer o mal, que bota a doença, que faz não sei o que faz não sei o que no outro. Não é o Deus que matou o filho por mim e por você. Vamos para o segundo? Segundo fato que estava encoberto para os discípulos. E também está encoberto para grande parte da igreja. Esse vai ser bem rápido. Jesus precisava ser o nosso substituto legal ao levar sobre si o nosso pecado. É isso. Existia uma dívida que o homem contraiu ao pecar. Outro homem precisava pagar essa dívida. E Jesus, ele nos substituiu nesse pagamento. Até eu sempre falo com vocês aqui sobre Barrabás. Ah não, escolheu Barrabás. Quem escolheu Barrabás foi Deus. Porque Barrabás é substituído por Jesus na véspera de sua morte. Assim como eu e você também fomos substituídos por Jesus. Então preste atenção, substituição é assim, ó. Ele foi no meu lugar, amém? Mas eu tenho que ver que eu fui com ele. Então se ele venceu, eu também venci, porque ele era o meu substituto. Você não pode ter um negócio assim a parte, ah, Jesus morreu por mim lá, não. Ele foi lá, beleza, mas ele estava indo no meu lugar, então eu preciso me velar. Isso é substituição, está fazendo no meu lugar. E quando a gente vai para Isaías, capítulo 53, Isaías é o profeta mais messiânico que tem. Por quê, pastor? Porque Isaías é o profeta que mais falou de Jesus e da vinda dele. E Isaías é um livro muito especial dentro da Bíblia. Ele está lá no Antigo Testamento. E ele é considerado uma Bíblia completa no Antigo Testamento, Isaías. Porque tem várias coincidências que não são coincidências. Por exemplo, a Bíblia tem 66 livros no total. 27 no Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento. Isaías tem 66 capítulos. Os 39 primeiros livros da Bíblia é a Antiga Aliança, falando de juízo, falando do povo de Deus. Os 39 primeiros capítulos de Isaías falam do julgamento que Deus estava preparando para o seu próprio povo, que constantemente o abandonava. Os 27 últimos livros da Bíblia são a Nova Aliança, falam da esperança de um Salvador. Os 27 últimos capítulos de Isaías também falam de esperança. É muito próprio Isaías. E quando chega no capítulo 53 de Isaías, é conhecido como o capítulo da redenção. O capítulo 53 de Isaías é conhecido como o capítulo da redenção, porque o profeta, ele está descrevendo com uma precisão ímpar, quase 700 anos antes do fato acontecer, ele está descrevendo a cruz de uma maneira maravilhosa. Quase 700 anos antes ele escreveu. E aí, são 12 versos o capítulo 53 de Isaías. E em 12 versos, eu vou te mostrar aqui agora um por um, vai ser bem rápido. E em 12 versos, aparece 11 vezes o aspecto da substituição. Tipo assim, ele fez no nosso lugar, ele foi no nosso lugar, ele levou o que era nosso. 11 vezes expressões do tipo, ele pagou o nosso e tal. E eu vou te mostrar em todos os versos, cada expressão, eu fiz questão de numerar uma por uma para você ver. Começando pelo verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas. Isso é substituição ou não é? Ele tomou sobre si as nossas, uma vez. As nossas enfermidades. E as nossas
Dores levou, é substituição, não é? 2 vezes. Agora no verso 5 aparece umas 4 vezes. Olha lá. Mas ele foi traspassado por causa das nossas. Olha só. Ele foi traspassado por causa das nossas. Substituição, não é? 3. E esmagado por causa das nossas. Substituição, não é? 4. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Substituição, não é? 5. E pelas suas feridas, quem foi sarado? Nós fomos sarados. É troca ou não é? É troca. 6. 6 vezes em 2 versos. 6 vezes em 2 versos. Vamos continuar. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. 7. Verso 8. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Olha aí, ó. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. É troca ou não é? 8 vezes. Verso 9. Não, verso 10. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Está falando de Jesus, gente. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Olha a troca. Ele deu a sua alma como oferta pelo meu pecado. Olha a substituição aí. 9. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Olha aí, mais uma vez. Porque as iniquidades deles levará sobre si. E o último verso. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Em 12 versos, 11 vezes o aspecto da substituição. Ele morreu, porque saber que Jesus morreu numa cruz, todo mundo sabe. Agora, saber que ele morreu no nosso lugar é que vai fazer a diferença. Esse era o plano de Deus. Então tem 2 coisas, 2 aspectos que eu quero falar sobre isso. Em primeiro lugar, gente, Jesus veio como nosso substituto legal, como homem e não como Deus. Tem muita gente ainda que acha que Jesus só aguentou o que aguentou porque era Deus. Ele era Deus, mas ele era 100% homem. Você precisa entender isso, porque se ele não fosse 100% homem, ele não poderia tomar de volta o governo sobre a face da terra que Deus havia dado ao homem. Isso é uma coisa que tem que estar bem clara no teu coração. E em segundo lugar, Jesus venceu o diabo como homem e não como Deus. E como eu já disse aqui no começo, como ele venceu? Obedecendo até a morte. Ele não lutou com o diabo, ele só se submeteu à palavra de Deus. Ele não pegou o diabo no jiu-jitsu ou na gravata, ele só obedeceu e o diabo foi derrotado. Como homem. Como homem. Para isso ele se preparou como homem, jejuou, sentiu fome, orou continuamente, se preparou como homem. E a prova disso, eu fecho com esse verso, está aqui. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, quem? Foram abundantes sobre muitos. A graça de Deus abundante em um homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo, homem,
Como o homem não podia salvar a si mesmo, porque tinha uma dívida, Jesus Cristo assumiu a forma de homem para pagar uma dívida que não era dele. Ele precisava ser o nosso substituto legal, levando, que é o que eu vou falar no próximo, que é na semana que vem, vou só botar ali para você ver. Jesus estava prestes a ser feito pecado pela humanidade. Ele foi feito pecado no meu e no seu lugar. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus.